Continuamos o nosso programa hoje, sexta-feira, sextou, e estamos conversando sobre Zona Rural de Mossoró. O secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Fabiano Moreira, está aqui com a gente. Você manda a sua mensagem, faz sua pergunta para ele ou traz qualquer outro assunto de política que você queira. Acho que tem até assunto para eu trazer aqui de ontem, viu, Vonuf? Daqui a pouquinho a gente lê as participações do pessoal que está em casa. Muito bem, Carol. Vamos aqui para a vinheta das eleições 2022. Apesar da negativa do PT, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, garantiu que Rafael Mota, do PSB, será candidato ao Senado, independentemente do apoio do grupo da situação. Ele confirmou ao jornal Tribuna do Norte que o Partido dos Trabalhadores, no Rio Grande do Norte, já recebeu há muito tempo a solicitação de apoio à candidatura do deputado federal Rafael Mota ao Senado Federal. Segundo Siqueira, desde o início das negociações com o PT em nível nacional, que o PSB havia postulado apoio do partido para a governadora Fátima Bezerra para que Mota formasse a chapa majoritária da petista. O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Francisco do PT, e o presidente estadual do PT, o ex-deputado estadual Júnior Souto, confirmaram que não é cogitada a composição com o PSB, ocupando a vaga de senador. No partido, a saída de Mota da disputa federal para o Senado deixa caminho livre para o novo PSBista, assim que chama, né, Carol? Henrique Alves, embora possa reduzir a quantidade de votos da legenda na disputa. Henrique, no entanto, não crê que isso possa prejudicá-lo. Você acha que o voto de Rafael Mota desaparece? Disse Henrique em entrevista à TV Ponta Negra nessa quinta-feira. No próximo dia 21 deste mês de maio, o PT vai reunir 240 delegados do Rio Grande do Norte em um encontro estadual para debater as alianças partidárias e chapa majoritária das eleições deste ano. O que parecia tudo já acertado, Carol, poderá ter aí uma nova cambalhota. Pois é, uma parte do PT acha que esse encontro que vai acontecer, que é considerada a convenção do PT, vai servir somente para ratificar os acordos que já foram firmados, com Walter Alves compondo a chapa com Fátima Bezerra como candidato a vice e também o apoio a Carlos Eduardo Alves ao Senado. Mas a base aliada de Fátima Bezerra mais radical, a ala mais radical dessa base, continua nos bastidores tentando articular, embora eu ache, Vonuf, que não vai ter sucesso, porque tudo vem lá de cima, acordo nacional, inclusive com o aval e a vontade do ex-presidente Lula. Vamos então continuar a nossa conversa com o Fabiano, secretário municipal de Agricultura, está aqui com a gente. Secretário, sobre uma verba federal prometida para a construção de poços. Essa verba federal já está em Mossoró? Bom, são recursos aí da Funasa. Esse está na fase de identificação dos locais. A verba ela não vai chegar na prefeitura para a prefeitura executar. E sim vai ser executada pela equipe da própria Funasa. Nós fizemos já a identificação para a Funasa de quais são as comunidades que têm o maior número de carros-pipas, quais são as comunidades que têm o maior gasto ou a maior necessidade de água. A equipe da Funasa iniciou cerca de 15 dias atrás a visita a essas áreas, estão fazendo a marcação dos possíveis locais. E o segundo passo agora será o envio do geólogo da Funasa. Esse geólogo visitará as áreas, identificará a possibilidade de, naquela área indicada, ser perfurado o poço, uma vez que, pela licitação, essa perfuração de poço tem um limite de profundidade, serão poços aí de até 120, 150 metros, e em algumas regiões de Mossoró a gente necessita de um poço um pouco mais profundo. Então, nesse primeiro momento, a Funasa vai estar nessas localidades, e aí o próximo passo vai ser a visita do geólogo para a identificação dessas áreas. Tem algumas áreas aqui de Mossoró que são abastecidas com poços que têm água salgada, então precisa ali daquele equipamento para dessalinizar a água. Vocês já, dentro deste mapeamento, identificaram alguma região neste sentido que precisa também desse equipamento, além do poço?
Sim, sim. Nós temos hoje, né, que são mantidos pela prefeitura, aproximadamente 50 dessalinizadores. E dessas 50 comunidades, muitas delas já tiveram o aumento populacional de algumas casas, né? Os filhos, né, os chamados agregados, vão construindo casas, e aí a população vai aumentando, e aquele posto, aquele dessalinizador, já não atende mais aquela quantidade de famílias. Então, é necessário, muitas vezes, um novo poço ou um dessalinizador com maior capacidade de filtragem dessa água. Então, já identificamos isso também, já passamos para a equipe, e aí estamos agora no aguardo do retorno da equipe técnica da FUNASA para repassar para a gente esse diagnóstico, esse relatório, nos mostrando aí onde serão alocados não somente os poços, mas há também o número de dessalinizadores que vão ser instalados aqui em Mossoró durante esse ano ainda. Quais são as localidades com maiores necessidades? Hoje, continuam sendo aquelas localidades ali para quem não mostrou, na saída de Areia Branca, né? Passagem de Pedra, Piquiri, Sussuarana. Nós temos algumas comunidades também ali na região da Alagoinha, que é necessário fazer também a extração de dessalinizador ou perfuração de poços, como o próprio Bom Destino, o próprio polo ali Alagoinha. Região da Maíz, ali a gente tem Olga Benária, a gente tem Poço 10, que também tem essa necessidade. E aqui também algumas localidades aqui para a saída ali de Upanema. A gente tem uma comunidade chamada Cabelo de Negro, na BR de Upanema, que também temos essa necessidade. Jurema também, na saída de Patibal. E Santo Antônio M. Tabuleiro Alto, ali no polo Passagem de Pedra. Hoje são as principais comunidades que nós fazemos abastecimento com carro-pipa ou que já estão com equipamento, que no caso seria o dessalinizador, com uma produção que necessita aumentar para que possa atender toda a população dessas comunidades. E com as chuvas, né? Com este inverno que está aí enchendo os olhos, né, de muitos, né, que observam a zona rural. Como é que tem ficado essa questão da falta d'água, do abastecimento na zona rural aqui em Mossoró? Minimizada. Só fazendo um recorte aí, a gente está fazendo levantamento hoje na secretaria, o pluviômetro da secretaria, né, que a gente faz o contato com a Emparne, já registrou esse ano 700 milímetros, o da nossa secretaria. E aí já está cerca de mais de 100 milímetros acima da média do período histórico, né? Então, esse bom inverno, ele minimiza, porque aquela necessidade de água que a família precisaria para o consumo doméstico, para o consumo diário, ela está sendo abastecida pela água da chuva. Praticamente aí 90% das comunidades, das residências, possuem cisternas de 16 mil litros. Então, essas cisternas hoje estão, na sua grande maioria, cheias. Hoje, por exemplo, foi uma boa chuva em Mossoró. E aí eu digo para você que foi praticamente geral. Ontem e hoje, praticamente toda a zona rural de Mossoró foram boas chuvas, que aí já conseguiu a água ser captada na cisterna. Inclusive, isso diminui muito a manutenção de bombas e poços que a gente tem da secretaria, uma vez que aquele poço não está sendo ligado 24 horas, porque já tem água de chuva, então a gente consegue aí ter uma melhor gestão, inclusive fazendo muitos trabalhos preventivos, visitando os equipamentos, para que a gente possa realmente mantê-los aí com uma boa longevidade de funcionamento. E em relação ao censo, da outra vez que o senhor esteve aqui, explicou sobre o censo rural que estava acontecendo, sendo realizado pela Prefeitura de Mossoró. Como é que está? Está em que fase? Na fase de compilando os dados. O censo já foi finalizado ali em janeiro, nós finalizamos aí. Passamos os dados para a UFESA. A UFESA está, através da plataforma Sabiá, professor Leonardo, professor Jean, estão compilando esses dados. E a nossa expectativa é que a gente esteja com os dados prontos, que nós queremos fazer a apresentação em agosto, durante a nossa festa do bode, onde a gente vai estar divulgando esses dados aí da zona rural de Mossoró de uma forma mais pontual, precisa e recente, né? Lembrando que nós temos os dados do IBGE, que são dados também precisos, mas nós vamos ter dados mais atuais. Sobretudo, talvez seja o primeiro diagnóstico pós-pandemia, que a gente vai ter ali, ou durante a pandemia, uma vez que os questionários foram aplicados no segundo semestre do ano passado. Dentro da festa do bode, fica ali realmente uma situação interessante, porque é um evento que reúne ali parte da zona rural de Mossoró, né, e de criadores de várias cidades, vários estados, e repassar estas informações num evento como esse, o que representa para o município, já que são números que são importantes
e que devem direcionar, obviamente, ali políticas públicas para a zona rural. Durante a festa do bode, nós vamos fazer algumas entregas, né? O prefeito Alisson solicitou que a gente tentasse fazer uma inovação, engajando mais o produtor moçoroense. Muitas vezes na festa do bode você percebe a presença muitos de criadores externos a Mossoró e muitas vezes poucos criadores moçoroenses. Então, nós vamos trazer esses dados de Mossoró junto com o diagnóstico de solos que nós vamos fazer, vamos também divulgar de toda a região de Mossoró, e isso vai fazer com que o próprio produtor moçoroense ele consiga se enxergar enquanto a classe de produtor e de agricultor. Ele vai ter a noção de onde estão as maiores criações, os maiores plantios, e aí vai discutir conosco da agricultura a forma de aplicação das nossas políticas públicas. Por exemplo, como melhorar o nosso programa de corte de terra. Uma vez que a gente vai ter esse diagnóstico, a gente vai discutir com o agricultor formas de melhorar o corte de terra, porque eu vou estar com a opinião do agricultor, vou estar com os dados levantados e a gente vai construir esse cenário de desenvolvimento rural de Mossoró. Então, é de maneira fundamental você ter dados para você implementar as políticas públicas. Então, quer dizer que a partir destes dados, a Prefeitura pode modificar a forma de ação das políticas públicas que são implementadas na zona rural. Isso, exatamente. Nesse questionário, nós fizemos, Carol, uma parte, temos perguntas, a grande maioria são objetivas, né? Sim, não, quanto. Mas temos também algumas perguntas sobre sugestões da comunidade, de uma forma geral, que necessita, e sugestões de nossos programas. O que nós podemos fazer para melhorar o corte de terra? O que nós podemos fazer para melhorar o nosso programa de combate à febre aftosa? Então, vai ser um processo construído. Tem os dados, tem uma discussão com o agricultor, e aí dentro do que a gente compreende que deve ser melhorada a zona rural, a gente pode construir uma proposta para otimizar o que está sendo feito. Dentro do estudo, foi verificada alguma situação da parte econômica dessas famílias nas comunidades? Isso. Nós, por exemplo, temos perguntas que vão em cima de onde vem a renda daquele agricultor. É uma renda que vem, qual o percentual? Vem de agricultura? É de alguma aposentadoria? É de um negócio não rural dentro ali da comunidade? Então a gente vai dar uma mapeada e a gente pode, inclusive, ter algumas surpresas. Nós temos algumas culturas em Mossoró que não tem ou não são muito pontuadas, mas que a gente já tem observado que é possível que a gente tenha aí o surgimento. Nós temos produtores que estão investindo aqui em Mossoró, por exemplo, em limão. Nós temos produtores em Mossoró, a gente tem uma expectativa aqui em Mossoró que esse ano a gente tenha um plantio aí de pelo menos 150 hectares de soja em Mossoró. Que aí se você perguntar muitas vezes para boa parte aí das pessoas, quando se fala em soja, é centro-oeste. Mas em Mossoró já tem alguns produtores que estão aí fazendo essa inovação de fazer o plantio de soja. Então, esse questionário do Mossoró Rural vai nos trazer, em termos de dados, né, mais absolutos, as informações que até então podem ser novidades, mas que o meio rural já está trazendo de inovação. A Secretaria de Desenvolvimento Rural tem algum trabalho junto às mulheres agricultoras? Temos. Tanto da parte de capacitação, eu chamo a atenção esse ano de 2 cursos que nós fizemos na comunidade, no assentamento do Hipólito, voltado para o artesanato dessas mulheres, boneca de fio e pintura em tecido. E desse trabalho as mulheres já estão se organizando, formando um grupo para tentar essa comercialização. Além disso, a gente também trabalha com algumas cooperativas em Mossoró que possuem mulheres como sendo as líderes e alguns assentamentos também, mulheres sendo lideranças, né? Sempre dando apoio, porque o meio rural, de uma forma geral, é um meio, historicamente, as lideranças são muito masculinas, né? Em seu grande percentual. Então, o surgimento de mulheres como lideranças é também uma linha de trabalho que a gente tem na secretaria, de dar o apoio e aí trabalhar com elas também, de manter essa liderança e trazer também outras mulheres para o segmento. Vamos então fazer um intervalo. No próximo bloco a gente conversa mais com o secretário de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Desenvolvimento Rural de Mossoró, Fabiano Moreira.